Eu compartilhei uma frase com vocês essa semana, não sei se vocês acharam essa frase interessante, mas essa frase tocou muito ao meu coração. E na frase dizia que toda mensagem que não aponte para a cruz, então toda mensagem ministrada que não aponte para a cruz, ela corre um grande risco de não ser uma palavra de fato inspirada por Deus. Querido, tudo deve apontar para a cruz. Você pode dizer amém mais alto aí, em nome de Jesus? Tudo deve apontar para um único lugar, cruz. Isso, glória a Deus. Ajude o pregador aí, aleluia. Amém? Tudo deve apontar para a cruz. O apóstolo Paulo, ele disse: quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque por intermédio dela eu já estou crucificado para mim e para o mundo. E ele vai dizer que a vida que ele está vivendo agora não é mais uma vida dele. A vida que ele está dizendo é uma vida que pertence a Jesus Cristo. Às vezes falar sobre cruz numa igreja, querido, parece que nós não temos mais para onde ir, porque nós falamos tanto a respeito de cruz, falamos tanto a respeito de crucificação, falamos tanto a respeito da vitória de Jesus sobre a cruz, da nossa crucificação. Para onde nós vamos? Então, às vezes parece que quando a gente vai falar de cruz, a gente sempre volta no mesmo assunto. Pois bem, querido, mas o objetivo do Espírito Santo é vivificar, querido. Quando o assunto for cruz, é vivificar um sentimento, é vivificar algo que já existe dentro de nós. E eu tenho comigo que o que o Senhor Jesus quer fazer nos próximos cultos nesta igreja, hoje, quinta-feira, domingo, quinta-feira que vem, no outro domingo, é vivificar, querido, a mensagem da cruz dentro de nós, de forma que a gente possa ter o nosso caráter moldado, a nossa vida cristã moldada por essa cruz, por essa mensagem que nós recebemos. Aleluia, glória a Deus. E nesta série de mensagens, querido, nós vamos falar algo hoje a respeito de perda. E eu te faço uma pergunta que provavelmente durante toda a ministração, essa pergunta ela vai voltar aqui, eu vou fazê-la novamente. E eu te pergunto: você está pronto para perder? O evangelho que nós falamos hoje, querido, o evangelho que nós pregamos hoje, por vezes um evangelho meio que contaminado com as coisas desse mundo. E claro que o evangelho não se contamina, nós estamos falando algo que parece estar contaminado. E por vezes, querido, por vivermos um evangelho tão moldado pelo mundo, querido, quando se fala dentro de uma igreja, se alguém está preparado para perder, soa meio como se fosse uma ofensa. Eu até tive medo de compartilhar esta frase, né? Eu ia pedir para o pessoal do comunicação colocar lá, escreva aí um banner aí: você está pronto para perder? E convidar as pessoas para vir no culto. Mas eu falei: não vou falar isso não, porque pode ser que algum irmão atravesse o meio do caminho lá e está amarrado, vão perder coisa nenhuma. E somos mais que vencedores. E aí, por não entender o que é que nós vamos falar referente a perder, nós perderemos o nosso tempo ali, ou tentando explicar, ou tentando discutir. E como a nossa intenção não é discutir, então deixa de lado. O importante é que você está aqui nessa noite, e eu creio que você vai sair daqui com muita vontade de perder algo na sua vida. Quem crê nisso? Amém? Você deve abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 31, diz assim: Evangelho de São Lucas capítulo 32, Evangelho de São Lucas, capítulo 22, Evangelho de São Lucas capítulo 22, versículo 31, amém? Vamos lá, fica ligado aí, porque eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar muito aí. Irmãos, eu só vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês sejam honestos. São 5 minutos para as 9 horas, eu não sei se eu vou conseguir terminar a ministração aqui em 40 minutos e 50 minutos. Se passar um pouquinho da hora, tem algum problema para você? Não? Tá bom, aproveita que eu estou de bom humor e estou perguntando, porque geralmente eu não pergunto, né?
Geralmente eu já saio atirando, né? Se demorar, você vai ficar aí. Mas diz assim, versículo 31: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: Asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conheces. Todos digam amém, queridos. Aleluias. Aleluia. O Espírito Santo já começa a falar aqui, né, irmão? Sabe quando você está sendo ministrado por algo e aquilo vai gritando dentro de você, querido? Por vezes a gente compartilha isso junto aqui, nós os irmãos, amém? Isso é profundo, tremendo. Essa semana aí, umas 3, 4 vezes eu ali sentado no meu computador, meditando e ouvindo a musiquinha boa, porque adoração com a musiquinha boa é melhor ainda, né, irmãos? E aí vem aquela verdade no teu coração e você é meio que arrebatado, e uma verdade tão forte fala no teu coração. E aí quando eu li esse texto, querido, eu vi, a princípio, o exemplo de um homem que parecia que estava disposto a tudo. Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, é o seguinte, Satanás está te tentando, cara, e ele quer te peneirar como trigo. Ele quer te peneirar, né? Peneirando, o lavrador ali, ele jogava a semente para cima, o vento batia, a palha ficava para fora e o grão ficava ali na peneira. Esse é o exemplo que Jesus está dando. Satanás quer tirar você da cobertura do amor que eu estendi sobre a sua vida. Mas Pedro, querido, dá uma resposta assim meio que automática, né? Eu tenho comigo que se Pedro tivesse o vocabulário que a gente tem hoje, Pedro falaria assim: está amarrado, Jesus, né? Que coisa, que conversa fiada é essa? Não, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, nunca, nunca, nunca eu vou te abandonar, eu vou te deixar. Na verdade, Jesus, eu estou preparado para ser preso contigo, eu estou preparado para morrer contigo, eu estou preparado para essa grande luta. Eu te faço uma pergunta: onde é que estava Pedro quando Jesus foi crucificado? Você conhece bem a história e depois você pode ler na sua casa. Também aqui no capítulo 22 de Lucas, vai falar em Mateus 26, vai falar em Marcos 14, vai falar em João 18. Cara, Pedro sumiu. Pedro foi tomado por um medo. E esse camarada que tinha recebido de Jesus, aleluia, o privilégio de ser meio que, eu não gosto de usar essa palavra, mas um referencial para a igreja primitiva, agora ele tinha sumido do mapa. E por vezes algumas pessoas identificavam ele como Jesus, como seguidor de Jesus. Afinal, ele tinha caminhado 3 anos praticamente ali, sem interrupção ao lado de Jesus. Eles diziam: esse aí é nazareno, esse aí estava com ele, esse aí é cristão. E ele vai negando, dizendo: não, eu não o conheço, eu não estava com ele. Cadê aquele cara que disse para Jesus que não tinha nada a perder? E agora a sua atitude demonstra que ele tinha medo de perder a sua vida. Ele tinha medo de ser preso, ser morto. Aliás, tirando a citação de João, do apóstolo João, que diz que Jesus olha para a mãe dele e numa referência a João diz: eis aí o seu filho, né? Trazendo um ministério a João, que possivelmente teria cuidado da mãe de Jesus. Tirando, querido, esse episódio, nenhum dos outros 10, considerando que Judas, o filho da perdição, foi e se matou, nenhum dos outros discípulos, exceto as mulheres, seguiram Jesus, se esconderam, tinham medo de algo, medo de perder algo.
no principal momento, no momento de, podemos dizer assim, no momento mais, que trouxe mais sofrimento para Jesus no seu ministério, seus amigos não estavam ali, aonde eles estavam no momento da crucificação. Sabe, querido, nós precisamos entender o seguinte: a expectativa dos discípulos, vamos resumir aqui os discípulos na figura de Pedro. Então, quando eu falar Pedro, você entende que eu estou falando da maioria deles. A expectativa de Pedro, querido, ainda não era a expectativa que Jesus iria estabelecer um reino eterno, um reino espiritual, e que aquele reino de repente não começaria imediatamente, que aquele reino, querido, poderia levar um tempo ainda para ele ser estabelecido. Pedro e os apóstolos, os discípulos ainda não haviam entendido que Jesus estava propondo algo muito superior ao que as próprias profecias falavam. As profecias falavam sim de um reinado, de um reino nesta terra, e ao que dava a entender, parecia que era o reinado de Israel, o reinado da casa de Davi. Mas a gente sabe que Jesus não veio apenas para essa promessa, ele também veio para essa promessa, mas ele veio para estabelecer algo muito maior do que o reinado de Israel. Ele veio reestabelecer o reinado do Éden, o reinado da eternidade. Mas a princípio eles não entenderam isso, e por não entender isso, querido, boa parte dos seguidores de Jesus achavam que ele derrotaria Roma e que ele seria o rei sobre todos os povos a partir de Israel, de Jerusalém. Mas Jesus, ele não veio apenas para isso. Jesus, ele é o rei dos reis de todos os tempos, e ele veio com um propósito superior, com uma causa superior a essa. Por isso eles não entenderam. Se você continuar a leitura, você vai ver o que diz o versículo 35. Em seguida Jesus os inquiriu: quando eu vos enviei sem bolsa, mochila de viagem e outro par de sandálias, vocês sentiram falta de alguma coisa? E eles prontamente responderam: nada. Então Jesus os adverte: agora porém, quem tem bolsa, pegue-a, assim como a sua mochila de viagem, e quem tem espada, vende a sua própria capa e compre, e quem não tem espada, vende a sua própria capa e compre uma. Pois vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado como transgressores. Sim, o que está escrito ao meu respeito está para se cumprir. Então os discípulos afirmaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Mas Jesus exortou: é o bastante. Olha aqui para mim, queridos. Amém? Meu Deus, ninguém disse amém ainda. Deixa eu sozinho não. Jesus começa a dizer: olha, lembra quando eu dei um conselho para vocês? Lá em Mateus capítulo 10, Jesus, ele vai trazer uma série de recomendações para os seus discípulos. E ele diz: olha, nestas recomendações ele diz: não levem mochilas, um par apenas de sandálias, e não leve bolsas. Aleluia. E agora ele diz: alguém aí tem bolsa? Alguém aí tem mochila? Venda a sua bolsa, venda a sua mochila. 3 anos se passaram. Agora então começaria na prática aquela perseguição da qual Jesus havia dito para eles lá no início do seu ministério. Mas é interessante, querido, que esses homens, eles tinham bolsas, eles tinham mochilas, e Jesus olhou e falou assim: eu estou percebendo que vocês têm mochilas, que vocês têm bolsas. Sabe, querido, isso prova que eles ainda não haviam entendido muito
a respeito daquele reino que Jesus queria estabelecer. Quando Jesus diz assim: olha, eu preciso que vocês peguem espadas. Houve um papa, querido, no século XIII, Papa Bonifácio, e ele teve uma interpretação meio que literal a respeito desse versículo aqui, e ele criou uma carta papal, trazendo o entendimento que ele afirmava que plenamente a igreja, ela tinha os poderes espirituais e materiais em sua posse, o que dava direito à igreja, o que dava dever à igreja, a lutar não apenas no campo espiritual, mas lutar também de forma civil, pegar em espada. E Jesus estava querendo dizer isso, considerando que a espada é a palavra de Deus. Jesus estava querendo dizer: vocês precisam se desprender de todas as suas obrigações, de todos os seus compromissos materiais. Vocês precisam se desprender de todas as ocupações que vocês possuem nessa terra e se prender ao que eu ensinei a vocês, porque os tempos difíceis virão e vocês precisam estar do meu lado. Mas numa demonstração de que eles não tinham entendido nada, alguém aparece com duas espadas. Alguém aparece com duas espadas e diz: Jesus, tem duas espadas aqui, o que o senhor acha? Será que ele acha bom? Porque se ele estivesse mandando comprar espada para fazer uma rebelião, ele teria gostado. Mas em seguida, querido, não muito tempo depois, algumas horas depois, o sumo sacerdote chega com os soldados romanos, e o Pedro vai lá e saca uma espada e corta a orelha do soldado Malco. E Jesus vai lá e pega a orelha e cola no lugar. E aí todo mundo se arma, o soldado, e Jesus falou: pode baixar as armas. Por que vocês estão vindo com pau, com arma para cima de mim? Eu estava no templo aí todo dia, vocês me viam. Vocês não entendem que eu não estou aqui para poder fazer rebelião? Eu não estou aqui para ser um líder político. O que os romanos não entendiam, o que os religiosos não entendiam, os discípulos também não entendiam. Jesus falou: guarda a espada. Então quando Jesus disse: basta, guarda a espada, ele estava querendo dar uma demonstração que aqueles homens não estavam entendendo. E por não entender, querido, eles não tiveram força suficiente. Aqui você vai entender o início. Quando eu perguntei para você onde é que estavam os discípulos quando Jesus estava sendo crucificado, então aqui nós entendemos que por não entender de fato, por não entender na sua plenitude o que Jesus estava propondo, eles não se disporam a morrer com Jesus, eles não se disporam a sofrer com Jesus. Quando nós não entendemos uma causa, quando nós não entendemos um propósito plenamente, com profundidade, nós não temos também motivação, querido, para lutar, para morrer, para sofrer, para perder. É verdade, não é? Amém, queridos? E esse é o exemplo deles. Nós não estamos entendendo muito bem isso. Se você voltar um pouco antes, já ali meio que no meio do ministério de Jesus, em Mateus capítulo 16, querido, versículo 25, vai dizer assim, Mateus capítulo 16, versículo 25, olha o que diz. O que é importante você entender? É importante você entender que o apóstolo Pedro, ele tinha acabado de receber uma revelação do Espírito de Deus, que mostrava para ele, provava para ele que Cristo era o Filho de Deus. Meu Deus, alguém crê nisso? Que Cristo era o Filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus olha para ele e diz: olha, cara, não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas foi o Espírito. Aí ele faz aquela promessa emblemática que a gente conhece: tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pouco tempo depois, querido, olha o que acontece. Versículo 21. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha o Pedro, olha o posicionamento. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a dizer:
Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, em grego aqui escândalo, uma cilada para mim, pois a tua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Sabe por que Pedro, sabe por que os discípulos não estavam lá na hora do sofrimento? Amém? Olhem para mim, queridos, não deixe nada tirar sua atenção. Amém? Sabe por que Pedro e os apóstolos não estavam lá na hora da crucificação? Porque eles não haviam entendido ainda com profundidade o propósito, o reino, aquilo que Cristo estava ministrando sobre eles. E Cristo não estava chamando eles para lutarem. Cristo não estava chamando aqueles discípulos para fazer uma rebelião, para estabelecer um reino físico. Jesus estava chamando para perder, para morrer, para sofrer. Aleluia. Alguém que está crendo pode dar um brado aí nisso que você está crendo? Aleluia. Tanto é que quando Jesus começa a dizer assim: ó, é o seguinte, eu terei que ir para Jerusalém, eu vou apanhar, eu vou sofrer, porque está isso nas profecias. E os caras olham para Jesus. Pedro olha para Jesus e disse: não, o senhor não pode falar isso, o senhor não vai morrer, nós não vamos deixar, nós temos espadas, nós vamos lutar, Deus é contigo, isso não vai acontecer. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, você está sendo pedra de escândalo, você está sendo pedra de tropeço, porque ao invés de querer a vontade de Deus, essa tua palavra reflete a vontade dos homens. E aqui nós começamos a entender, querido, que nós precisamos perder algo. Por que essa série de mensagens ela tem por título Evangelho sem cruz? Por quê? Porque a cruz foi o lugar onde Jesus, ele morreu. E nós falamos muito a respeito do Evangelho como se ele fosse vida. E é importante nós continuarmos falando a respeito disso, porque o Evangelho, ele é vida. Mas o Evangelho, antes de ser vida, ele é morte. Antes de nós ganharmos algo dentro do Evangelho, nós perdemos algo, querido. E pouquíssimas vezes nós falamos de um Evangelho que traz perdas, de um Evangelho de renúncia, de um Evangelho que nos leva à morte. E explicitamente o Senhor começa a falar aos nossos corações agora. O Evangelho da cruz começa a tirar algo das nossas vidas, começa a fazer com que nós começamos a perder algumas coisas. E a pergunta é: você está disposto a perder? Você está disposto a renunciar? Você está disposto a não ter algo na tua vida? Provavelmente você vai resumir essa resposta numa palavra: qual? Depende. Depende, pastor, do que é que eu tenho que perder. E o que é que nós perdemos? Jesus vai dar a resposta. Ele diz: se alguém quer me seguir, toma a cruz e siga-me. Por que você está tomando uma cruz e seguindo Ele? Porque Jesus, Ele espera que carregamos essa cruz com uma finalidade: de sermos crucificados nela. Aleluia. O que é que nós perdemos com o Evangelho? A resposta está no versículo 25: porquanto quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Então o que o Senhor Jesus responde para mim e para você nesta noite é isso:
quando pregamos um evangelho de cruz, quando pregamos um evangelho de cruz, o evangelho da cruz, a mensagem da cruz, nós estamos dizendo: vidas serão crucificadas nessa cruz. E o que ele fala para mim e para você nesta noite é isso: nós precisamos perder a nossa vida. Nós precisamos perder a nossa vida. Sabe, querido? E eles se esconderam no momento da crucificação porque não entenderam isso. E por não entender, nós não queremos perder a nossa vida. Mas sabe, querido, sabe qual é o tipo de vida que nós precisamos perder urgentemente quando somos crucificados? Sabe qual é a vida que nós precisamos perder no momento da nossa crucificação? Porque eu tenho comigo que a crucificação, querido, nada mais é do que o batismo e aceitar Jesus como Salvador. E o que é que nós perdemos? Nós perdemos a vida no formato que ela está hoje. E qual é o formato da vida hoje? Vamos considerar, querido, que o homem foi feito com um propósito. E qual é o propósito que Deus faz o homem? Em Efésios 1:11 diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor de sua glória. O homem foi feito com um propósito. O homem foi feito com o propósito de ser instrumento de louvor para a glória de Deus. Você crê nisso? Glorificado. O homem foi feito glorificado para estar em comunhão. Por isso eu disse para você, querido, que essa ministração ela continua domingo, porque essa parte de glorificação nós vamos continuar falando ela domingo, porque hoje aqui o objetivo é falar sobre perder. Você vai ouvir a ministração completa, não vai, querido? Vai ou não vai? Pois bem, então o homem, quando ele é feito para ser o quê? Um instrumento de glória a Deus. E o que é a glória? A glória nada mais é do que a presença, é aquilo que reflete a plenitude de quem Deus é. Então quando Deus faz um homem para ser a nossa imagem e semelhança. Então Deus faz um homem para refletir a sua glória. Deus faz um homem para estar em comunhão. Aleluia. Deus faz um homem para estar em plena comunhão, Deus e homem, Pai, Filho, Espírito Santo e o homem ali dentro desse mistério que humanamente nós hoje não podemos interpretar. Mas o que acontece em Romanos 3:23, a Bíblia diz que nós estamos destituídos desta glória. Então veio o homem com a sua desobediência e com o seu pecado, ele se separa de Deus, e ele fica numa condição. Qual condição? De separação. A vida do homem agora é uma vida separada, é uma vida distanciada de Deus. Querido, mas, aleluia, grava essa frase no seu coração. Mas aí o Senhor poderoso, Ele, tendo um plano misericordioso no seu coração, Ele coloca uma cruz no meio, querido. E essa cruz precisa ser interpretada por nós como o fim de uma vida separada de Deus, e o início de uma nova vida em proximidade com Deus. A cruz devolve a glorificação, a cruz devolve a glória que um dia nós perdemos. Aleluia, isso é tremendo. A cruz é a porta de entrada para o reino. A cruz se ela é a porta de entrada para o reino, a cruz é a porta de saída desse mundo de separação. Quem crê que a cruz é uma porta de saída? Ela é de saída para o mundo, de entrada para o reino. E nós precisamos entender isso com profundidade, querido, porque quando nós não conseguimos abrir mão dessa vida, quando nós não conseguimos abrir mão desta vida humana, significa que nós não estamos passando além da cruz. E o problema de não passar além da cruz é que uma nova vida, ela só nasce além da cruz. E Jesus está dizendo: olha, eu estou convidando vocês a perderem a vida no formato que vocês têm hoje. E a vida no formato que vocês têm hoje
é uma vida em separação do Criador. Nós vamos voltar a falar desse assunto, querido, de glorificação. E nós vamos falar também nessa ministração de glorificação de uma linha, querido, filosófica que tem praticamente impermeado, ela tem permeado, ela tem feito parte de praticamente toda a sociedade hoje, que é um ensino humanista. E vocês estudaram isso lá na escola, nas aulas de filosofia, de estudos sociais, de sociologia. A gente não se recorda assim com muita clareza, mas nós sabemos o sentimento do que significa esta palavra. E claro que a palavra humanismo, existem várias abordagens para o humanismo, tá? Existe até o humanismo cristão também, que a gente pode falar. Mas falando de humanismo no campo filosófico, querido, que vai nascer ali por volta do século XIV, junto com o Renascimento, com o Iluminismo, ele vai trazer um sentimento, querido, ao homem. Os pensadores da época começaram a desenvolver esse entendimento que praticamente hoje faz parte de todo o cenário intelectual na humanidade. E ele vai trazer um viés, um sentimento em que Deus não está mais no centro. Nós não temos mais agora uma linha de pensamento teocentrista. Não, nós temos agora uma linha de pensamento onde o homem, antropológica, onde o homem está no centro, onde todas as coisas elas giram em torno do homem. E sabe qual é o grande problema disso, querido? O grande problema é quando esse sentimento ele começa a entrar na igreja. E eu vou falar para você, o humanismo, querido, com essa característica, ele tem se tornado perdão a expressão, mas uma praga que precisa ser combatida pelo Evangelho da Cruz. Eu nunca me esqueço, querido, quando eu estava numa ministração e um pastor muito reverente, muito gente boa, muito boa praça, mas ele diz: vamos aplaudir agora a nós, porque a gente aplaude muito a Deus e a Jesus. Hoje é a vez da gente aplaudir a nós. E o que parecia ser um discurso muito inocente, mas ele era muito nocivo, sabe? Quando ele vem acompanhado daquele sofisma, sabe? Aquele pensamento que parece verdade, mas ele vem disfarçado de mentira. Porque Jesus morreu por mim, porque Jesus deu a vida por mim, porque Deus me ama, então eu sou o centro. Não, querido, esse não é o centro do Evangelho. O centro da cruz, o centro do Evangelho é mais de ti, menos de mim. Eu não apareço, Ele aparece. E por vezes, querido, no nosso meio tem aparecido, querido, esse sentimento humanista, querido, onde o nosso ego quer prevalecer, onde a nossa vontade ela quer prevalecer. E por vezes, por exemplo, quando nós testemunhamos, será que o testemunho que estamos dando, querido, de fato é para a glória de Deus, ou é para exaltar o meu eu? Quando eu canto, quando eu prego, quando eu ministro, quando eu estou em comunhão, até onde aquilo está sendo realizado, numa plataforma, num sentimento de realização para Deus, de glória devolvida a Deus, ou de repente, tudo aquilo que eu estou fazendo é para uma realização pessoal minha. Porque os apóstolos, eles deixam de seguir Jesus no momento da crucificação, porque eles entenderam que eles teriam que perder algo, mas eles não estavam dispostos a perder. E nós não vamos de forma alguma renunciar essa vida, esse mundo, essa vida que está sob separação de Deus, querido, se nós estivermos no centro. Por isso é hora de nós colocarmos a cruz no centro das nossas vidas, separando uma velha criatura de uma nova criatura. E eu tenho comigo que o homem, ele até pode ser o centro da atenção. Será, pastor? Sim, o homem, ele até pode ser o centro da atenção, desde que ele seja o centro da atenção de Deus. Aleluia, você crê nisso?
aí sim nós entendemos que o homem é o centro da atenção. Por quê? Porque de Gênesis a Apocalipse, toda a história da Bíblia, toda a história da humanidade, ela vai discorrer num único assunto: eu amo a minha criação, eu amo o homem está no centro do olhar de Deus, e não é hora de nós colocarmos o Evangelho de lado. Sabe, querido, nós precisamos resgatar a cruz, para colocar a cruz no centro, Deus no centro. Aí sim, quando Deus for o centro, nós também seremos o centro. Deus é o centro da nossa vida, e nós somos o centro da atenção dEle. Por isso nós precisamos mudar urgentemente o caráter nosso como igreja. As nossas ministrações, querido, precisam estar voltadas na cruz, no Evangelho. Nós não podemos, querido, ficar frequentando, servindo como igreja. E seja sincero, o tipo de mensagem que a gente ouve, querido, só refere-se a nós. Eu estou mentindo aqui, querido? Você crê nisso? Conversem comigo aí, vocês creem nisso? Só refere-se a nós. Eu vou na igreja para ser curado, eu vou na igreja para ser próspero, eu vou na igreja para ter um casamento sucedido, bem sucedido, eu vou na igreja para... Querido, e quando é que nós estamos vindo na igreja? Porque nós queremos colocar Ele como centro da nossa vida. E se de repente nós precisarmos perder tudo isso, mas que a gente não perca Ele. Até as nossas canções, querido, até as nossas canções são canções onde Deus não está no centro. O eu está no centro, a minha vontade está no centro, eu. Mas eu creio que o Senhor está resgatando uma geração que está entendendo esse recado, está saindo de cena, que está dizendo: não, eu não quero ser o centro, eu não quero que o universo gire em torno de mim. Essa vida eu quero perder, porque eu sei que quando eu perco essa vida, eu vou ganhar outra vida. Aleluias. Essa é a nossa condição hoje, destituídos da glória. Mas por qual razão o homem foi criado? O homem foi criado para ser amigo, comunhão, refletir a glória. Mas hoje ele está como? Destituído. Condição: destituído. Razão: feito para a glória. Condição que nós estamos hoje: destituídos da glória. Razão da criação do homem: feitos para a glória. É hora de nós deixarmos a condição que nós estamos, de destituídos da glória de Deus, e passarmos a viver pela razão da qual nós fomos criados. E nós fomos criados para viver refletindo essa glória. Mas isso é impossível quando nós não passamos pela cruz. Deixe de viver pela razão, ou melhor, deixe de viver pela condição que você perdeu a glória, que é a condição do pecado, mas passe a viver pela razão da qual você foi criado. Pastor, eu escolho a cruz, eu escolho o Evangelho da cruz. Amém, querido? Quantos querem escolher esse Evangelho da cruz? Amém? Em outras palavras, querido, quando nós estamos escolhendo a cruz, quando nós estamos escolhendo esse Evangelho da cruz, nós estamos escolhendo qual vida nós queremos viver. Essa vida que o mundo ensina hoje, humanista, nessa cultura hedonista, nessa cultura baseada no prazer, nessa cultura capitalista, baseada no ter, no realizar, ou é aquela vida que um dia o homem teve, do qual ele refletia a glória de Deus? A cruz nos separa. A cruz é um lugar de separação. Onde você quer viver, querido? Porque essa vida humanista, essa vida humana, essa vida do qual nós vivemos hoje, não passa de ruínas. Sabe, querido, o Senhor colocou uma frase no meu coração: e o que sobrou de Adão, foram apenas escombros, ruínas. Foi isso, entulhos daquele que era o lugar favorito, a casa favorita de Deus. Adão era essa casa favorita de Deus. Deus vinha todos os dias e refletia a glória dele sobre Adão. Vem cá, meu amigo, vamos viver em comunhão.
Mas o pecado, a separação, colocou o homem sobre uma plataforma humanista, e agora ele não pode refletir a glória de Deus. Então a forma que nós vivemos hoje, queridos, são só ruínas, escombros. Mas quando a profecia vem dizendo que a glória da última casa será maior que a primeira, quando você lê lá no livro de Atos que Deus ele quer reerguer a casa caída de Davi, querido, é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Deus quer pegar essa casa entulhada, cheio de escombros, de ruínas, e reconstruir uma nova casa, para que Ele possa habitar novamente e ministrar novamente a glória dEle. Mas você está disposto a perder essa vida? Porque Ele não vai habitar escombros, Ele não vai habitar ruínas, Ele não vai habitar entulhos. Jesus, aleluia, Ele está esperando um posicionamento de nós igual ao dele. Ele quer que escolhemos a cruz, que nos nossos corações a gente venha decidir perder essa vida, para ter uma nova vida, do qual Deus, com certeza, Ele voltará e Ele habitará. Em Isaías diz: qual é a casa que vocês querem construir para mim? Eu quero morar num lugar, num coração. Eu quero habitar num lugar que haja um sentimento de arrependimento, um coração quebrantado. Sabe, querido, nós não podemos viver um evangelho sem cruz. E é por isso que quando você abre a sua Bíblia, por exemplo, em Romanos, e esse texto de Romanos, querido, ele me fascina. E eu leio isso aqui, irmãos, incansavelmente, porque isso é muito poderoso. Romanos 8,19 diz assim, ó: a natureza criada aguarda com anseio que os filhos de Deus sejam revelados, porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Irmão, cá estamos nós, em ansiedade, em desejo. Eu quero essa vida de novo, essa vida que vai refletir a glória de Deus. Essa criatura, querido, ela foi submetida à inutilidade. Eu, você, da forma que nós vivemos hoje, nós somos inúteis. Por que inútil? Porque nós não fazemos jus para aquilo que nós somos criados. Nós somos criados para revelar a glória, e nós não conseguimos isso. Por quê? Porque vivemos num corpo que está destituído de glória. Mas a cruz é o ponto de partida, e a gente começa a caminhar, querido, e a gente começa a caminhar, porque essa nova vida, querido, essa nova vida, ela foi implantada em nós quando nós passamos pela crucificação, e aí nascemos de novo, e agora ela começa a ser afirmada. Por isso que no início da ministração eu disse: mas a gente vai pregar sobre crucificação de novo. Sim, porque cada dia, querido, o Espírito Santo vai afirmando com mais profundidade, com mais violência, com mais verdade no seu coração, de que verdadeiramente você é filho, e de que verdadeiramente você está caminhando agora para ter uma vida plena, completa, onde você vai refletir a glória de Deus. Eu tenho comigo que isso não vai acontecer nessa vida que a gente vive agora. Amém, amados? Continua em versículo 21: na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade ortogada aos filhos de Deus. Nós fomos presos nessa vida. Agora você imagina, você está preso numa vida. Antes da cruz nós éramos prisioneiros. Nós estávamos presos, condenados ao inferno, condenados a viver uma vida em separação de Deus. Não iríamos refletir a glória de Deus. Mas quando você decidiu morrer a morte de cruz, perder a velha vida e ganhar uma nova vida, querido, toda manhã que você acorda, vem a misericórdia de Deus se renovando sobre a sua vida, e a cada manhã Deus te liberta de um velho sentimento e afirma com mais propriedade que agora você é filho, que agora você não está mais naquele reino das trevas, mas naquele reino da luz.
Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Essa é a nossa condição hoje. Essa é a nossa condição hoje. Viver, querido, uma vida desafiadora. Quando eu digo para você, perca essa vida, escolha outra vida, viva plenamente a vontade de Deus. E eu acho isso muito poderoso, porque lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E qual é a vontade de Deus? Em 1 Timóteo capítulo 2 diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Em Romanos 2,12 diz: não sejam moldados por esse sistema do mundo, mas recebam a renovação em vossas mentes, em vossos corações, para que experimenteis a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você morra nessa vida e viva a vida que Ele projetou para você, que você viva de verdade o real motivo do qual você foi criado. Por isso, quando a gente está vivendo essa vida humanista, irmão, quando a gente vem à igreja e a gente se preocupa só com esse mundo, só com essa terra, só com esse mundo, só com essa terra, Jesus ele chora e diz ao nosso coração: eu não morri por causa disso, eu não dei a minha vida por causa disso, eu não me sacrifiquei por causa disso. Então nós precisamos escolher essa outra vida, que é a vontade de Deus. Mas escolher essa vida que é a vontade de Deus é um desafio para nós. Por isso o texto aqui de Romanos está dizendo que nós gememos, nós esperamos, queridos, padecendo como em dores de parto. Amém? Não é fácil, é um desafio. Olha qual é o desafio: você aceitar Jesus e você entender que agora você tem uma vida que vai refletir a glória de Deus, mas você já não inicia ela. Isso vai acontecer na eternidade, quando Jesus voltar, quando Ele vier, ou quando você for arrebatado ou ressuscitado. E aí você é implantado para dentro de um regime de graça, de misericórdia, do qual você já começa a experimentar, mesmo que como uma sombra embaçada, o que é essa glória de Deus, mas com a esperança de que um dia o seu corpo será totalmente glorificado. Só tem uma forma de eu viver essa vida, mas com a minha esperança naquela outra vida que eu já recebi de Deus, quando eu aceitei a cruz, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador. Qual? O Pedro foi restaurado, e foi muito restaurado. Em João capítulo 21, eu quero que você abra sua Bíblia. Em João capítulo 21, depois de Jesus encontrar os seus discípulos no mar de Tiberíades, aleluia, aleluia, alguém pode dar um brado de adoração a Ele, hein, irmãos? Depois de encontrar os discípulos no lugar errado, Jesus começa a conversar com Pedro, e Jesus começa a restaurar o chamado do Pedro. Olha aí, versículo 15: assim após tomarem o de jejum, Jesus, João 21, 15. Assim após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que os outros? E respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus perguntou: Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus confiou: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou a ele: Simão, filho de Jonas, ama-me? Pedro ficou angustiado por haver perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade,
Vos afirmo que quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ia por onde desejavas, mas quando chegar a velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde não queres ir. Jesus sai procurando Pedro. Onde está o Pedro? E Jesus acha Pedro pescando. Como ele não passou pela cruz, estava muito fácil ele voltar à velha vida que ele tinha. E aí, Pedro, quanto peixe, hein? Quanto milagre, você me ama? E aí, querido, Jesus ele usa 2 vezes a palavra ágape. Você me ama? E ele responde: sim, eu te amo. Jesus fala: eu te amo, ágape, e ele responde: eu te amo, filos. Ágape é o amor incondicional de Deus, a ponto de alguém se sacrificar por outra. E o Pedro responde: sim, te amo, mas numa amizade de amigo, sou seu amigo. Jesus pergunta: você me ama? Você está disposto a se sacrificar por mim, a morrer por mim? E ele diz: sim, sou teu amigo. Aí Jesus não pergunta de novo: você me ama? Com a palavra grega ágape. Jesus usa a palavra deles: tem certeza que você é meu amigo? Porque se de fato você fosse meu amigo, você se sacrificaria por mim e apacentaria as minhas ovelhas. Aleluia. Pedro sente no coração: opa, ele veio atrás de mim. Ele veio atrás de mim. Sabe, querido, eu estava sendo ministrado por isso, sentado no meu computador, e o Senhor Jesus, Ele me arrebatou, querido, no entendimento. Eu li esse texto, e algumas coisas o Espírito Santo fala para você em oração, e Ele falou para mim em oração. Jesus, Ele não desistiu dos seus discípulos, mesmo esses discípulos tendo desistido dele, quando não estavam lá na hora da crucificação. Jesus reconheceu que eles tinham uma vida humanista, que eles não queriam perder aquela vida. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Para ser o primeiro, para ser o exemplo. Aí quando ele chega para o Pedro e fala assim: ó, você não estava com medo de morrer? Pedro fala: eu estava morrendo de medo de morrer. Você não estava com medo de perder a sua vida? Estava morrendo de medo de perder a minha vida. Pois é, eu morri, eu perdi a minha vida, mas o que aconteceu comigo pode acontecer com você. Aqui o ministério do Pedro começa a ser restaurado. Querido, quando você entender que Jesus está te chamando para perder uma vida, porque Ele perdeu a dele também, para você ganhar uma vida, porque Ele já tinha uma vida e decidiu compartilhar essa vida com você. Você vai entender que o Evangelho não é um desafio impossível. Sabe por quê? Porque Cristo superou primeiro, e quando Cristo supera primeiro, Ele nos coloca debaixo da sua graça, dizendo: eu venci o mundo para que vocês também possam vencer. Por isso o texto lá em Apocalipse diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Jesus foi na frente. Jesus foi na frente se crucificando, para que todos aqueles que viessem atrás com suas cruzes ressuscitassem como Ele ressuscitou. Vale a pena você perder essa vida humanista para receber a vida de Cristo, que vai espelhar a glória de Deus. E aqui o Pedro, querido, começa a ter então o seu ministério. Aquele Pedro que teria a igreja edificada sobre ele, começa a ter o seu ministério restaurado. E quem é que esse cara se torna depois disso? Ele se torna o Pedro, a pedra que o Senhor edificaria a igreja. Mas é tão profundo, porque Jesus chega para ele e diz assim: ó, vai e apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Eu estava lendo na tradução em inglês, e a tradução em inglês não diz 2 vezes apacenta. Uma ela diz apacenta, que se não me engano é shepherd, né? E a outra ela diz fill, sinta as minhas ovelhas. A tradução King James. Jesus estava querendo dizer: você precisa sentir esse amor ágape, você precisa estar disposto a morrer, você precisa estar disposto a sacrificar o teu desejo, o teu ego, a tua carne, a tua vontade.
vai, seja pastor das minhas ovelhas. Mas ser pastor de ovelhas, querido, é ser um pastor de ovelha igual Cristo ensinou. Em João capítulo 10 versículo 11, Jesus diz que o verdadeiro pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então Pedro agora entende que ele precisa morrer pelo evangelho, e é por isso que lá em Atos capítulo 5 versículo 41, a gente vê Pedro juntamente com João saindo do sinédrio, e um olha para o outro e diz: estamos felizes porque agora vamos apanhar por amor e pelo nome de Jesus. Aquele cara que se escondeu agora não tinha mais motivos para se esconder, porque quando o Espírito Santo no dia de Pentecostes enche o coração dele da plenitude de Deus, aquilo que foi profetizado por Joel, o Espírito de Deus desceria. Quando o Espírito Santo enche o coração desse homem, ele fica disposto a morrer. Quando Jesus diz assim para ele: vai chegar um dia que você vai colocar a roupa e vai para um lugar para onde você não quer ir, Jesus estava dizendo: você vai ser crucificado igual eu fui crucificado. E aí quando ele tem o Espírito Santo, ele cria coragem para isso. Clemente, Tertuliano, Eusébio, pais da igreja primitiva, foram testemunhas e escreveram isso a respeito do martírio de Pedro. Segundo eles, o Pedro foi crucificado como Jesus. Irmão, sabe por que às vezes é tão difícil nós ouvirmos palavras de cruz? Vou te falar a real, querido. Eu comecei a meditar nisso aqui porque há uns 20 dias atrás eu comecei a ficar muito triste. Dentro do meu coração eu comecei a ficar muito triste, porque eu estava percebendo um semblante de cansaço nas pessoas aqui na igreja. E algumas pessoas vieram falar isso comigo, e elas não têm ideia do quanto isso me machucava. Ah, pastor, eu estava muito triste. Deus ministrava na igreja, mas aquilo não entrava no meu coração. Ah, eu não sentia vontade de orar. E eu como um pastor muito preocupado com o evangelho, eu fui questionar Deus. Falei: Deus, será que eu estou com algum problema? Será que eu estou ministrando algo que não deveria estar ministrando? Deus falou: não, você está pregando a cruz. Continue pregando a cruz, mas avisa uma coisa para o povo: quando você prega perder, quando você prega morrer, quando você prega a cruz, e a igreja se comporta como Pedro, derrama o teu Espírito. O Espírito Santo começa a interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a carne está enfrentando luta, o homem está enfrentando luta, o homem carnal está enfrentando problema com aquilo que o Espírito está falando, mas o Espírito está falando mais forte, mas aquele que vive em mim está falando mais forte. Se você permitir que o Espírito Santo seja o seu guia, você não vai ter medo de perder nada, porque você sabe que o Evangelho requer perdas, mas após essas perdas ele promove ganhos. Você crê nisso? Então vem aqui, seja apacentador de ovelhas, seja disposto a morrer por elas. Mas no início do ministério, Jesus não tinha chamado Pedro e tinha feito ele pescador de peixes, ganhador de almas? E o que tem a ver peixe com cordeiro? O que tem a ver peixe com ovelha? Jesus está reordenando o ministério de Pedro. Eu não te chamei como ganhador de peixes? Pois bem, agora estou te fazendo ganhador de ovelhas, cuidador de ovelhas. Sabe, querido, ovelha com peixe não tem nada a ver um com o outro. É exatamente isso que o Senhor Jesus quer ministrar ao meu coração. Assim como ovelha e peixe não tem nada a ver, querido, quando você passa pela cruz, Jesus reordena a tua vida, e a tua nova vida não tem nada a ver com a velha vida, com a vida antiga. Ele quer fazer isso em mim e você. Ele quer mudar a gente tão radicalmente que nós seremos irreconhecíveis para o bem. Eu sou outra pessoa, não tenho mais esse desejo, não tenho mais essa vontade, não tenho mais esse caráter. E um evangelho sem cruz, ele não possibilita isso. O apóstolo Paulo, querido,
ele vai dizer algo muito importante em Filipenses 3, do 7 ao 8. Todavia o que para mim era lucro passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda comparada à superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por qual decidi perder todos esses valores, os quais hoje eu considero como esterco, para ganhar a Cristo. A igreja precisa aprender, nós precisamos aprender a perder uma vida para ganhar uma outra vida superior. E aqui está a grande questão, porque se você não pode morrer por uma causa, você também não pode viver por ela. As pessoas estão dispostas a viver a causa do Evangelho, mas não morrer por causa do Evangelho. Amém, queridos? Quantos querem que esse Evangelho de cruz seja reafirmado, vivificado, aleluia, todos os dias em nossa vida, em nome de Jesus? A cruz é um lugar onde nós perdemos uma vida para ganhar outra. Amém, queridos? Martinho Lutero diz que o cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. Do contrário, de outro modo, ele não será um cristão. Pastor, mas é um desafio. Claro que é um desafio, porque se não fosse Pedro, todo mundo estaria lá, Jesus apanhando e eles ali. Estamos contigo. A carne, ela quer se autoafirmar dono dessa criação e dizer: eu mando na sua vida. Não manda. Nós somos criados para louvor da glória dele. É hora de nós entendermos que algumas coisas nós precisamos perder. E eu não sei qual é a profundidade disso que o Senhor Jesus fala ao seu coração. Você tem que perder isso na sua vida. E de repente você fala: não estou disposto. Por isso ele quer te encher do Espírito. Pedro, ele, eu quando olho o ministério do Pedro assim, eu fico tão fascinado, porque como esse cara mudou, assim como acontece na minha vida e na sua vida. Isso não é para nossa glória, mas isso é o Espírito de Deus que realiza em nós. Querido, Jesus não está te chamando para uma religião fácil. Se você está à procura de uma religião fácil, de uma religião confortável, e você encontrou o Evangelho, definitivamente você encontrou a religião errada. Eu gosto muito dessa frase do C.S. Lewis. O Evangelho não é, querido, isso que nós vivemos por aí pregando. Um Evangelho confortável, um Evangelho raso, do qual nós não precisamos renunciar nada, não precisamos mudar nada, não precisamos perder nada. Humanista, eu estou no centro. Vivemos, né? E aí, querido, me perdoa falar assim, mas aí o pregador, lembra do início da ministração? Toda mensagem que não aponte para a cruz, ela corre um sério risco de não estar sendo revelada por Deus. Aí o pregador, ele já não tem mais aquele compromisso de pregar a cruz. Por quê? Porque de repente a nossa geração humanista não está interessada em ouvir isso. E aí ele sai de uma condição de pastor e se torna um coach. E aqui, querido, eu tenho que ficar motivando você. E essa automotivação, querido, nada é mais do que uma procura do homem em querer ser aceito. Mas todo dia que você vai dormir, querido, você percebe que há um vazio dentro de você. E você, por mais realizado que seja, em algum lugar você não conseguiu ser totalmente aceito. É porque você tem um lugar onde você será plenamente aceito. E esse lugar é no Senhor Deus. E é por isso que o Evangelho da cruz, ele tira esse homem, essa vida carnal do centro, e coloca uma cruz e diz: vem, filho, vem, porque agora você vai voltar ao seu plano original. É fácil? Não é fácil.
Agostinho disse: mas quanto mais eu me torno escravo de Cristo, mais eu me sinto livre. Aleluia. Aleluia. Que você saia daqui hoje disposto no seu coração a afirmar a toda manhã: eu perdi a minha velha vida. E como disse o Paulo, a vida nova que agora vivo para Cristo Jesus. E que você possa afirmar a toda manhã esse evangelho da cruz na sua vida, reavivar a essência do evangelho de Cristo no seu coração a cada manhã, crucificando a tua vontade, o seu eu. Quando Paulo disse que ele abre mão de tudo, que eram aqueles títulos que ele tinha, e eram muitos, na sua religião, na sua filosofia, o seu título de cidadão romano, de homem que poderia ter muitas posses, mas ele disse: eu abri mão de tudo, porque é incomparável ganhar Cristo. Quem crê nisso? Amém? Quantos creem nessa mensagem? Eu fiz uma brincadeirinha aqui no início, dizendo que eu teria medo de compartilhar lá que falaríamos hoje de estar prontos a perder, porque pode ser que algumas pessoas não entenderiam. E a pergunta é: você está pronto a perder? Quero que você responda com vontade, que você já libere a tua voz para bradar na presença dele. Você está disposto a perder tudo para ganhar tudo novo dele? Oh, quantos podem aplaudir e liberar um brado de adoração a ele nessa hora?